Vamos continuar nosso estudo no Sermão do Monte. Para isso, abramos o texto de Mateus, capítulo 7, Evangelho de Jesus, segundo escreveu, Mateus, capítulo 7, versículo 12. Continuando esta última sessão do sermão, onde Jesus Cristo, na conclusão de sua prédica, de seu discurso, de seu sermão, ele trata de uma maneira geral, mas também pontuando algumas questões a respeito da justiça e do juízo de Deus e especialmente sobre o julgamento, né? Tanto no que diz respeito ao julgamento do homem para com o seu próximo e de Deus para com os homens, né? Então nós vimos aí como Jesus Cristo no início do capítulo falou sobre a medida hipócrita de se julgar, a medida errada, a maneira errada, usando a medida hipócrita de dois pesos, duas medidas, de absorver em si o que se condena nos outros, de não partir primeiro do auto-julgamento para depois estender isso a julgar o próximo. Então Cristo combate aquilo que era muito característico dos fariseus, o julgamento hipócrita, o critério errado de se julgar, a motivação errada para se julgar, mas reafirma o julgamento bíblico e que isso deveria começar conosco, né? Com o auto-julgamento, a autoavaliação à luz da palavra de Deus, né? É o que significa tirar o argueiro do seu olho para depois ajudar o irmão, né? E usando o critério bíblico e a motivação bíblica, usando a palavra de Deus, o padrão moral de Deus, que é a sua lei, que é a sua palavra, como princípio de avaliação, de juízo de valor, de julgamento, de análise do comportamento, primeiro seu, segundo do comportamento alheio, e tendo o objetivo, a motivação de glorificar a Deus e de promover o bem, a mudança, a transformação, a conversão do outro. E aí Jesus Cristo continua e mostra a necessidade que temos de sermos supridos pela graça de Deus para praticarmos o julgamento corretamente, para vivermos a piedade cristã, a prática religiosa, para de fato vivermos como verdadeiros discípulos de Cristo. Precisamos ser nutridos pela graça, então devemos buscar continuamente, reconhecendo a nossa necessidade, a nossa contínua necessidade de Deus. É o que ele diz no texto anterior: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, mostrando esta necessidade que temos de sermos nutridos, supridos pela graça de Deus, para vivermos conforme o discipulado de Cristo, a identificação com Cristo, o caráter de filhos do reino, o caráter de discípulos de Cristo, desenvolvendo assim uma justiça pessoal em obediência ao Senhor. Precisamos da graça de Deus. Então Jesus fala da necessidade de buscarmos a graça do Senhor para sermos supridos e capacitados para a nossa edificação e crescimento espiritual. No versículo 12, Jesus Cristo vai apresentar aquilo que é chamado de a lei áurea ou o mandamento áureo ou o princípio áureo, o princípio maior, o mandamento de maior valor, de maior importância, que diz assim, versículo 12: Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. A maioria dos estudiosos e intérpretes das Escrituras concluem que Jesus Cristo apresenta aqui o que se chama de o mandamento áureo ou o princípio maior, que sintetiza todo o ensinamento de Cristo a respeito da prática cristã, da piedade cristã, do que significa ser filho do reino, praticar uma vida piedosa consoante ao caráter de filho do reino, que é exatamente fazer com os outros aquilo que nós desejamos que se faça conosco. Se colocar um pouco no lugar do outro e entender a necessidade de fazer isso, entender como devemos
agir corretamente. E isso analisando se nós estivéssemos no lugar do outro. Daí, de alguma forma, o que Jesus está mostrando é como entender melhor o mandamento de amar o próximo. A ideia de amar o próximo. A ideia de amar o próximo, e o próprio mandamento diz que é amar o próximo como a nós mesmos, como nós amamos a nós mesmos. Então aqui Jesus simplifica isso, coloca em termos mais práticos isso, do que significa amar o próximo como a nós mesmos. Então significa tratar o outro com um tratamento digno que eu desejo para mim, que eu desejo ser tratado. Então, de alguma forma, Jesus retoma o assunto do julgamento para dizer que não só devemos começar o julgamento pelo lado certo, que é por nós, como devemos, ao julgar o outro, antes de fazer isso, nos colocar no lugar dele, ter uma certa empatia e identificação com a sua condição humana, com a sua fragilidade humana, mas também com a sua expectativa de tratamento, baseado, é claro, no princípio da palavra de Deus. Então daí o entendimento dos estudiosos de que Jesus, na realidade, está retomando o assunto do julgamento, mostrando como os discípulos deveriam praticar a piedade, a justiça e principalmente o tratamento com o outro, tendo este princípio norteador. Procure se colocar no lugar do outro, ter a sensibilidade de entender o comportamento do outro e como ele deveria de fato ser tratado, e entendendo que você ficaria em paz se esse tratamento fosse também dedicado, dispensado a você. De alguma forma, Jesus está mostrando o que significa amar o próximo como a nós mesmos. Como é que ele ensina isso? Como é que ele pontua isso? Então, nós vamos ver algumas coisas importantes nesta expressão de Cristo. Tudo quanto, pois quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. A primeira coisa, Jesus está se referindo ao que ele já disse antes. Ele diz assim: tudo quanto, pois, esse pois exatamente está ligando a tudo que foi dito. Em relação a tudo que eu disse a vocês, ou seja, o julgar, o praticar a piedade, o amar o próximo, o ser justo, o agir de acordo com o princípio justo e piedoso de Deus, que é a sua lei. Mas, em relação a isto, ou seja, ele não está trazendo nada novo, mas está retomando aquilo que ele disse sobre o tratamento com os outros, sobre como seus discípulos deveriam tratar os outros. Pois, em relação a tudo isso, eu vos digo que vocês tratem os outros como desejaria que tratasse. Então, primeira coisa, o que é que Jesus está mandando a gente pensar sobre o que ele já disse, de que, tendo o caráter de filhos do reino, devemos viver conforme. Então, eu vou amar e tratar o outro conforme aquilo que o Senhor me ensinou, que significa fazer o bem, amar e tratar o outro com justiça. Então, ele diz: como você deseja que ele trate o outro. Então, aqui Jesus está dizendo para os seus discípulos que eles deveriam não só começar com eles, mas imaginar a possibilidade de serem tratados com o tratamento que eles desejariam dispensar aos outros. Então aí Jesus imagina o seguinte: Jesus Cristo falou que os seus discípulos deveriam ser misericordiosos, como eles são misericordiosos, agir com misericórdia, com compaixão. E ao julgar e analisar o outro, aí Jesus parte do seguinte princípio: quando você vai julgar e avaliar o outro, você precisa primeiro se policiar para não usar nenhum daqueles critérios condenados pela palavra de Deus. Não usar medidas erradas, como a hipocrisia, como a aparência, julgar pela mera aparência, pela conclusão precipitada, pelo seu auto-julgamento, pelo seu próprio padrão moral. Daí Jesus dizer: não julgue segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Primeira coisa, pense na medida que você vai usar para julgar. E imagine,
eu aceitaria e acharia correto usar esta medida comigo? Primeira coisa que Jesus disse. Se você, por exemplo, ele está pensando especificamente nos fariseus, que eram experts em julgar de maneira hipócrita. E aí Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês gostariam de ser julgados de maneira hipócrita? Que as pessoas julgassem vocês de maneira hipócrita? Que defendesse aquilo que condena nos outros, absorvesse em si, defendesse em si? Ou que fosse mais preocupado em tratar o pecado nos outros do que em si mesmo? Então Jesus parte desse princípio. Se você fosse o alvo de um julgamento hipócrita, você gostaria? E mesmo partindo de um julgamento correto, como você acha que deveria ser o certo fazer? Você ficaria em paz se a pessoa não desse a você o direito de se defender, de se justificar, de apresentar as suas razões, de dar as suas versões dos fatos, de ver de fato ser julgado conforme o padrão de Deus, conforme não a aparência das coisas, mas segundo a reta justiça, os fatos fossem de fato apurados, mas não por uma mera vingança, e que a motivação fosse de fato justiça e não vingança? Então Jesus pensa em todas essas possibilidades e lança para os seus discípulos dizendo: façam com os outros o que vocês entendem ser o certo fazer e que vocês concordariam que fosse aplicado a vocês. Vocês deveriam se olhar e dizer assim: como eu me sentiria se eu dispensasse o tratamento que eu estou dispensando ao outro, se fosse dispensado a mim? Como eu ficaria? Se a gente fizesse isso com a frequência que Jesus deseja que nós fizéssemos, toda vez que fôssemos julgar, toda vez que fôssemos tratar o outro, não só julgar para apontar ou descrever a situação, mas para saber o caminho de ação, para saber o que fazer, se eu vou ajudar, se eu vou confrontar, se eu vou exortar, se o indivíduo precisa de exortação, de disciplina, de ajuda, de apoio, do que é que ele precisa, que aí preciso julgar. Toda situação, para ter uma ação ou reação nossa, ela precisa passar por um princípio de julgamento, de avaliação, que é isso que Jesus está dizendo, a importância de se julgar tudo e todo, se analisar segundo o padrão de Deus, fazer uma análise correta de todos os fatos e situações, para saber qual deve ser a nossa postura. Então Jesus está partindo do seguinte princípio: se toda vez que eu for fazer isso, eu me colocar no lugar e pensar, eu aceitaria, eu queria ser tratado, eu concordaria em dispensar esse tipo de tratamento que eu estou pensando aqui. Eu julgaria, eu passaria para o outro desta forma, eu trataria o outro desta forma, eu queria o tratamento que eu vou dispensar ao outro para mim. Se a gente fizesse com mais frequência isso, a maneira de tratar os outros seria bem mais diferente. Seríamos bem mais honestos, sinceros e sensíveis. E de fato ajudadores. Porque isso não significa que devemos sempre colocar do lado do outro para absorvê-lo em tudo. Não, mas é para tratá-lo corretamente até quando estiver errado. Dar o tratamento devido, correto. Porque até quando os indivíduos estão errados, nós devemos tratar visando restaurá-los, a não ser que eles não queiram e o tratamento não tenha este efeito. Mas devemos ter esta motivação. É isso que daí Jesus diz que a motivação de querer julgar como um fim em si mesmo é pecaminosa, não é correta. Eu julgo, eu avalio, tendo como motivação principal agradar a Deus e ajudar o outro. E ajudar de alguma forma. Então, para isso eu analiso e julgo, não para simplesmente destruir ou expor o outro. Então Jesus diz: como vocês desejam ser tratados, como vocês queriam ser tratados, tratem os outros. Ou seja, vocês não desejam o tratamento justo? Pratiquem o tratamento justo. Vocês não queriam que as pessoas tivessem compaixão, misericórdia e dessem a vocês a oportunidade quando fossem confrontados e julgados? Façam o mesmo. Você não queria ter a oportunidade de que as pessoas lhe ouvissem antes de fazer uma conclusão
sobre qualquer situação em relação a você, dê ao outro. Dê outra oportunidade de se explicar. Você não gostaria que as pessoas, antes de falassem com todo mundo, falassem primeiro com você a respeito de alguma queixa que tenha contra você? Então por que você vai falar com todo mundo, em vez de primeiro falar com o indivíduo? Por que você espalha um assunto que deveria ser tratado especificamente com aquele indivíduo? Então, veja que, em outras palavras, Jesus está instigando os discípulos a pensarem sobre o amor ao próximo no aspecto prático e principalmente no exercício da justiça, na prática da justiça, do que é justiça, do que é piedade, do que é de fato a vida piedosa e moral. E aí ele diz, mas aí vem uma coisa interessante, quando ele diz, como vocês desejam ser tratados, trate os outros. Mas aí, em vez de Jesus deixar isso como algo de critério individual, ou seja, como vocês acham melhor, não é a ideia do que eu acho ser melhor. Porque se Jesus estivesse dizendo que nós deveríamos fazer com os outros o que eu acho ser melhor, ou de acordo com um padrão que eu crio de justiça, aí Jesus estaria contrariando tudo que ele havia terminado de ensinar, de que nós somos chamados para obedecer ao Senhor e à sua palavra, e que Jesus estava exatamente combatendo a interpretação equivocada dos fariseus em relação à lei e sua relação com a lei. Veja o que é que Jesus diz, como é que ele coloca? Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, este querer aqui não é querer ser tratado como eu penso ser melhor, é querer ser tratado com justiça, é querer ser tratado segundo o padrão de Deus do que é tratamento correto. Se vocês querem que as pessoas sejam justas com vocês, comecem vocês mesmos promovendo a justiça. Vocês querem que as pessoas sejam honestas, sinceras e julguem segundo a reta justiça, sejam vocês mesmos defensores e promotores do julgamento segundo a reta justiça. Não necessariamente porque eu vou fazer para exigir que o outro faça, mas eu vou fazer para ser certo na maneira como eu devo agir, para ser segundo Deus correto. Daí ter respaldo para ensinar e até exigir. Daí ele dizer, como vocês desejam ser tratados, ou seja, se vocês desejam um tratamento justo e correto, façam isso primeiro vocês, como exemplo, como modelo, que eles são discípulos, nós somos discípulos de Cristo, devemos ser modelo para o mundo, modelo para as pessoas, exemplo. E é hipocrisia reivindicar, daí Jesus criticar os fariseus, reivindicar do outro uma postura que eu não busco para mim, não quero, não vejo como alvo para mim, só serve para o outro. Esse padrão correto aqui é para o outro, eu sigo um outro padrão, então isso é hipocrisia. Então ele diz, se vocês querem ser tratados com justiça, primeiro sejam vocês os que tratam com justiça. Porque é isto que a lei exige. A lei e os profetas. Então Jesus retoma o princípio da justiça. Qual é o princípio do tratamento justo? A lei. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, esse é o espírito da lei. Este é o espírito da lei. Como por exemplo, a lei dizia que quando o judeu encontrasse o boi de um inimigo, ele deveria colhê-lo, ele deveria cuidar do animal, ele encontrasse o animal perdido, ele deveria cuidar do animal e devolver para o seu dono. Qual era o problema dos fariseus? Era ver a lei como um mero código de conduta, de comportamento, de ação e comportamento. Mas a lei é muito mais do que mero comportamento e regras. A lei, ela fala da vida, a lei, ela fala do princípio de amar a Deus e o próximo. A lei é a respeito do que significa vida em seu sentido pleno. Que é doação, dedicação, é se colocar
no lugar do outro, desejando para o outro a vida que você deseja, cultiva e busca para si. Esse é o espírito da lei. Então, os mandamentos, as normas estão relacionadas à proteção, cultivo e manutenção da vida. Então, quando o mandamento dizia para cuidar do animal do inimigo, era muito mais do que simplesmente fazer um favor. Mas era para o judeu, ao pensar nisso, ao ver, por exemplo, o animal ali, o que ele deveria fazer? Mais do que simplesmente pensar em parecer ser uma pessoa boa, ele deveria pensar em como o seu inimigo estava se sentindo ao perder o seu animal. Que ele deveria ser movido pela sensibilidade de entender, se fosse eu, estaria triste, preocupado, angustiado, pensando no prejuízo que eu teria ao perder o meu animal, se colocaria no lugar do outro para sentir a dor, as angústias, aflições e inquietações daquela situação que havia mexido com ele. Então então o que ele deveria ocorrer? Mais do que simplesmente fazer um favor, deveria ser movido por um desejo de ver a paz, a felicidade e a tranquilidade na vida do seu inimigo que foi tirada por algo que aconteceu. Olha que diferença grande. Então, daí Jesus está dizendo, quando você for julgar ou tratar o outro, pense que você está mais do que simplesmente fazendo algo que é certo, você está se preocupando com a vida. O que aquilo tem a ver com a vida, no sentido pleno daquele indivíduo. E daí ele diz, este é o espírito da lei. Todos os mandamentos, o mandamento, por exemplo, não matarás, o mandamento não adulterarás, está todo associado à defesa, qualidade plena da vida. Não é simplesmente um favor, não é simplesmente fazer o outro ficar em dívida com você, mas é se colocar no lugar do outro como alguém que está interessado na qualidade da vida do outro. Assim como eu estou preocupado na felicidade, na proteção, no bem-estar da minha vida, é isso que deve me mover na direção do outro. É muito mais do que regras e normas. Daí Jesus dizer, este é o espírito da lei. Todos os mandamentos, todas as cláusulas, todas as questões da lei que fala sobre o tratar do próximo, está relacionado exatamente ao envolvimento com a vida do próximo, a preocupação, assim como você dedica tempo, esforço e recursos para a promoção da sua vida e proteção da sua vida, deve ser a mesma coisa que lhe move na direção do outro, ao se preocupar com o outro, ao tratar o outro. Então, quando eu for julgar, quando eu for analisar a vida do outro, se eu tiver este princípio, este espírito da lei, do que significa amar o outro, do que significa me envolver com a vida do outro, com o bem-estar do outro, com a preocupação do outro, como eu tenho com a minha vida, a maneira de eu fazer isso vai ser muito diferente. Vai ser muito diferente. Daí ele diz, este é o espírito da lei. A lei fala exatamente sobre como eu me movo na direção do outro, tendo a preocupação que eu tenho com a minha vida sendo transferida na maneira que eu vou tratar o outro. Então aí, por isso que Jesus diz que isto resume tudo que a lei ensina. Isso é o espírito da lei. Por isso que Jesus resumiu os mandamentos em amar a Deus, que é a preocupação maior que eu devo ter em minha vida em promover o nome de Deus, a glória do nome de Deus. E segundo, amar o próximo como a mim mesmo. Ou seja, estar interessado na vida do outro tanto quanto eu estou interessado na minha vida. Ter a mesma preocupação que eu tenho com a minha vida, ter de alguma forma com o outro quando eu vou lidar com ele. Com os sentimentos, com a vida, com a história, com as necessidades. Então, isso muda
tem sentido totalmente diferente quando nós entendemos os mandamentos da lei de Deus, o que é realmente o espírito da lei resumido no amar. E amar não é excluir a justiça, amar é praticar a justiça. O amor é justo. Nós vimos exatamente em 1 Coríntios Paulo dizendo assim: não tem prazer na injustiça. O amor não tem prazer na injustiça. O amor tem prazer na justiça. Então, dá essa ideia de amor cobrindo erros, no sentido de acobertar, no sentido de ignorar, de colocar panos quentes, não. O amor cobre os erros, tratando de maneira justa, promovendo redenção para o caído, promovendo restauração e libertação da culpa e do pecado para o caído. E não o acobertamento do erro, mas a cobertura do erro com justiça, graça e misericórdia. Ou seja, a plena satisfação da justiça e o auxílio misericordioso e gracioso para com o que cai. Então, este princípio áureo estabelecido por Cristo mostra que esse é o espírito da lei. De nós, ao julgarmos e ao tratarmos o outro, deveríamos nos colocar no lugar do outro, quanto à maneira que estamos pensando sobre os efeitos daquilo que estamos fazendo sobre o outro, se estamos sendo, para analisar se estamos sendo justos e corretos. Quando a gente faz isso, a gente mede, faz uma medida. Como eu me sinto? Será que eu estou sendo justo? Que tipo de efeito eu estou produzindo na maneira como eu estou lidando com o outro? Esse é o tratamento correto? É o tratamento que eu entenderia ser justo, que eu veria como padrão, é o padrão de Deus, estou aplicando o padrão de Deus na maneira de tratar o outro? Então, que nós possamos exercitar aquilo que Jesus Cristo está ensinando aqui, que é, além de julgar pela ordem certa, é nos colocar no lugar de quem está sendo julgado para sentir se de fato estamos usando o padrão correto de julgamento. Se estamos sendo corretos na maneira que o Senhor quer que nós tratemos o outro. Não porque vamos exigir que o outro faça o mesmo conosco, mas porque é o certo, porque devemos viver como pessoas que foram de fato transformadas pelo Senhor para promover a justiça. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.